Olá pessoal, hoje a nossa aula vai falar sobre interações intermoleculares, na qual nada mais é que ligações que vão ocorrer entre moléculas, como o próprio termo já nos indica, né, que seria isso, interações entre moleculares, moléculas, tá? Então hoje nós vamos estudar as ligações que ocorrem entre moléculas. Na nossa última aula, nós vimos as ligações que ocorrem entre os átomos, ligações interatômicas, nas quais iriam formar as minhas moléculas, iriam formar os meus compostos. E hoje nós vamos ver as ligações que vão ocorrer entre essas moléculas formadas. Vamos ver também que a intensidade destas ligações vão refletir nas propriedades dos líquidos, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Além disso, vamos perceber que quanto maior a força de atração, ou seja, quanto maior a intensidade desses tipos de interações entre as moléculas, maior será o ponto de ebulição e também o ponto de fusão. Ok? Vale ressaltar que a interação intermolecular ela vai ser dividida em 5 tipos de ligações. Essa divisão ela vai ser baseada na natureza das moléculas, ou seja, o que seria a natureza das minhas moléculas? É se ela vem de uma ligação covalente ou se é uma ligação iônica. Eu sabendo essa natureza delas, eu vou saber se elas são moléculas ou se são íons, tá? Além disso, também é baseada nas suas polaridades. Começando então pelas forças de Van der Waals, nós vamos ver que vão ser interações que vão ocorrer exclusivamente entre moléculas, sejam moléculas de caráter polar ou moléculas de caráter apolar. Mais especificamente, serão interações em que não vão haver íons no meio envolvidos, tá? Então, eu não tenho a presença de íons nesses tipos de interações. E essas forças são subdivididas em 4 ligações de acordo com a polaridade das moléculas. Eu tenho, então, dipolo permanente e dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo. Tenho ligações de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo induzido, que também é chamado de forças ou dispersão de London, e tem dipolo permanente e dipolo induzido. A partir de agora, nós vamos ver cada tipo de ligação dessas forças mais detalhadamente. Começando então com a dipolo permanente e dipolo permanente, e como eu disse anteriormente, também chamada de dipolo-dipolo, ela vai ser uma ligação intermolecular presente nas moléculas que naturalmente apresentam polos, ou seja, moléculas covalentes polares. E suas interações vão ocorrer pelas atrações dos polos, isto é, polos parcialmente negativos serão atraídos pelos polos parcialmente positivos, como demonstrado na figura abaixo. E um exemplo de molécula que faz este tipo de interação é o HCl, né? Nós sabemos que no HCl o cloro é o átomo parcialmente negativo por ele ter uma maior eletronegatividade em relação ao hidrogênio. Então, o cloro de uma molécula será atraído, irá interagir com a parte positiva, com o hidrogênio de outra molécula de HCl presente ali no meio. E assim sucessivamente, até chegar ao ponto de que todas as moléculas estão interagindo. Em seguida, nós temos as ligações de hidrogênio, que é um caso especial da ligação intermolecular de polo-dipolo. Por quê? Eu tenho moléculas que apresentam polos, só que vão ocorrer apenas com a presença de hidrogênio ligados com átomos pequenos e muito eletronegativos. Ou seja, vai ser uma ligação estabelecida entre o hidrogênio e o flúor, ou oxigênio, ou o nitrogênio, tá? A gente também chama de FONO. E como a gente pode perceber aqui no esquema ao lado, eu tenho uma molécula de água, no qual a parte parcialmente positiva dela interage com a parte parcialmente negativa de outra molécula. E como eu estou envolvendo a interação entre oxigênio e hidrogênio, eu não vou chamar mais de dipolo-dipolo, e sim ligações de hidrogênio. E uma curiosidade acerca desse tipo de ligação é como é possível alguns insetos andarem sobre a água. E a explicação para essa dúvida
está relacionada com a tensão superficial, que é um fenômeno físico-químico que ocorre na superfície de um líquido, formando então uma membrana elástica. Essa membrana elástica ela é formada pelo desequilíbrio entre as forças de coesão. As forças de coesão nada mais é que forças de atração entre as moléculas do líquido, tá? E aqui, como é esquematizado ao lado, cada bolinha preta aqui é uma molécula de água, tá? Nós vimos então anteriormente que o oxigênio vai interagir com o hidrogênio de outra molécula. E se a gente for parar para analisar, em um copo eu tenho água para todos os cantos, ou seja, eu tenho moléculas de água em todas as direções deste meu copo. Então as interações ocorrem tanto para baixo, quanto para os lados, quanto para cima, tá? Só que um detalhe, quando eu chego na minha superfície, eu não tenho moléculas na parte superior. Então, as minhas forças só vão ocorrer para o lado e para baixo. Essas forças de coesão aqui não vão se anular. Então, eles vão formar uma membrana plástica, ou seja, eles vão apresentar uma tensão, uma força superficial. Ao contrário dessas moléculas que estão abaixo da minha superfície, né? Todas essas forças aqui, elas vão se anular, porque estão para todos os sentidos. E está explicado, então, que alguns insetos, eles conseguem andar sobre a água devido à tensão superficial da mesma, porque elas formam uma membrana plástica. Agora falando sobre o dipolo induzido, também chamado de forças ou dispersão de London, que vai ser ligação intermolecular presente nas moléculas que naturalmente não vão apresentar polos, ou seja, aquelas moléculas covalentes apolares. Este tipo de interação, de ligação, só é possível porque quando essas moléculas estão à frente de uma interação, vai ocorrer uma distorção na nuvem eletrônica, na qual irão ser produzidos polos. E quando a gente fala de indução para a formação de polos, a gente utiliza a palavra polarização, que quanto maior o volume do meu composto, da minha molécula, mais fácil é o processo de polarização. E se eu tenho uma facilidade de polarização, eu falo sobre polarizabilidade, que nada mais é o grau de deformação das minhas moléculas, tá? E como que ocorre, né? Isso esquematizadamente. Então, aqui eu tenho uma molécula apolar. Se a gente reparar, a minha nuvem eletrônica está de forma uniforme, então os meus vetores vão se anular, criando então uma molécula sem polos. Só que quando essas moléculas estão à frente uma da outra, vai ocorrer uma repulsão eletrônica, já que ambas vão encontrar elétrons nas suas camadas de valência. Então, os elétrons que estavam aqui na ponta e foram repulsados irão se concentrar no outro átomo desta molécula, de cada molécula no caso, né? No qual eu vou formar um polo parcialmente negativo, que foi para onde os meus elétrons foram deslocados, né? Aonde ocorreu uma distorção, e um polo parcialmente positivo, que é da onde saiu esses elétrons. Então, quando eu vou formar nas duas moléculas polos, elas irão interagir. Só que isso ocorreu de forma induziva, não tinham polos inicialmente, por isso que eu chamo de dipolo induzido, dipolo induzido. Este tipo de ligação é uma característica dos hidrocarbonetos. Como exemplo, nós temos o pentano, o metilbutano e o dimetilbutano. Para a gente analisar o ponto de ebulição de cada molécula, a gente precisa ver o volume, o tamanho e a organização espacial dessas moléculas. A gente vai perceber então que o dimetilbutano tem uma maior quantidade de carbonos em relação ao pentano. Entretanto, a sua distribuição parcial não gera uma superfície de contato maior do que a do pentano. Então, quando as moléculas elas interagem no metilbutano, as moléculas não têm uma interação total uma sobre a outra, devido às ramificações presentes nessa molécula. Em relação ao metilbutano, ele possui o mesmo quantitativo de carbonos
que o pentano. Então, teoricamente, deveriam ter o mesmo ponto de ebulição, já que apresentam o mesmo volume. Só que qual é a diferença? A mesma explicação para o dimetilbutano. Ele tem uma ramificação aqui. Então, quando chegar outra molécula de metilbutano, essa parte aqui não vai interagir com os carbonos de baixo, porque ele tem uma dificuldade para chegar na superfície total das minhas moléculas. Então, o pentano ele tem o maior ponto de ebulição por ter uma maior interação entre todos os átomos, tá? Então, eu preciso analisar nos hidrocarbonetos ou em qualquer outra molécula apolar a minha área superficial e também o volume da minha molécula. E agora nós temos os dipolo permanente e dipolo induzido. Como o próprio nome mesmo já diz, vai ser uma interação que vai ocorrer entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Um exemplo que nós temos é o oxigênio em água. O gás oxigênio da molécula O2, ela é uma molécula apolar, ou seja, não apresenta polos. Entretanto, quando ela está à frente de uma molécula polar, como a água, ocorre uma distorção na sua nuvem eletrônica. Então, ela se torna polar, sendo capaz, então, dos hidrogênios da molécula interagir com a parte parcialmente negativa do oxigênio. É por isso que é possível o oxigênio ser dissolvido em água, né? A gente tem um exemplo, então, nos aquários, onde a gente coloca a bomba de oxigênio para que o peixe tenha uma melhor respiração, tenha uma melhor oxigenação. Isso é possível porque o oxigênio ele se dissolve na água devido a essa interação intermolecular. E agora um outro tipo de interação que não faz mais parte das forças de Van der Waals é o íon dipolo, na qual ela vai ser estabelecida na presença de íons. As minhas moléculas polares, chamadas de dipolo, vão solvatar, ou seja, vão envolver os meus íons de acordo com as suas respectivas polaridades. Um exemplo, eu tenho NaCl em água. O cloro, então, a gente sabe que ele é mais eletronegativo do que o sódio, então ele tem a tendência em receber elétrons. E quando eu tenho a dissociação do NaCl, eu vou formar ânions dele. Logo, as partes parcialmente positivas da água irão envolver o meu ânion de cloro. E, consequentemente, o Na+, que é mais eletropositivo do que o cloro, no qual ele tem a tendência em doar elétrons, vão formar cátions, sendo então a parte parcialmente negativa da água irá envolver os cátions. Então, quanto menor e maior a carga, mais fácil para o íon ser solvatado, mais fácil para o íon ser envolvido por essas moléculas polares. E em relação à ordem crescente de força de ligação, ou seja, partindo da mais fraca para a mais forte, nós temos forças de London, ou dipolo induzido. Consequentemente, nós temos dipolo permanente, dipolo induzido. Em seguida, dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo. Depois, ligação de hidrogênio. E, por fim, íon dipolo permanente. Então, a gente percebe que as forças de London são as interações mais fracas que existem e que a íon dipolo permanente é a mais forte. Dentro das forças de Van der Waals, nós vamos ver que a ligação de hidrogênio é a mais forte, tá? E quanto mais forte a ligação, maior será suas propriedades, como, por exemplo, o ponto de ebulição e o ponto de fusão que foi comentado inicialmente nesta aula. E este foi o nosso vídeo falando sobre interações intermoleculares e na próxima videoaula nós vamos resolver os exercícios da folha de interações intermoleculares.